Gostaria de convidar a pastora Vivian. Eu senti no coração de estarmos orando por ela. Amém? Você pode ficar de pé? Amém? Estenda a sua mão. A gente crê, que existe coisas às vezes que nos impedem de ouvir a voz do Senhor. E nós vamos estar orando nesse momento, pedindo ao Senhor que abra o teu ouvido, o teu coração, mas que faça fluir através da vida dela aquilo que precisamos receber. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, entregar a pastora Vivian nas tuas mãos nesse momento. Toma o coração dela, a mente dela. Traz a tua paz, Senhor, que excede todo entendimento. Que flua da vida dela, Senhor, aquilo que tu tens sobre as nossas vidas nesta manhã, Senhor. A palavra já está separada, o versículo já está separado. Deus, o estudo já foi feito. Mas, Senhor, nós queremos, Senhor, que venha fluir algo sobrenatural neste lugar. Que eu sei que ela está na tua disposição, Senhor, para isso. Por isso, usa ela, Senhor, para abençoar as nossas vidas neste lugar. Que os nossos corações estejam abertos, que a nossa mente esteja atenta, que os nossos ouvidos estejam abertos a ouvir a tua voz neste lugar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Bom dia. Shalom. A paz do Senhor a todos. Antes de começar a pregar, queria justificar a ausência dos nossos pastores nessa manhã e nessa noite também. Eles vão até quinta-feira estar em São Paulo, dando aquele help para minha irmã, para outra parte da família que está lá em outro estado. O casalzão resolveu comemorar aniversário de casamento e quer viajar. E aí os filhotes não vão ficar sós lá, então meus pais foram dar aquele help. Bom ter papai e mamãe ainda aí para ajudar nessas horas. E já falei, vale para mim também, quando voltar. Mas é muito bom a gente estar aqui juntos, Toda vez que a gente se reúne em comunidade, eu sinto, sabe, assim, você está queimando lá na sua casa, você está em contato com a palavra de Deus, com a Bíblia, você fala do amor de Deus com alguns, mas quando a gente se junta, essa coletividade queima mais, é a fogueira santa do Senhor. Então vem uma brasinha dali, daqui, e aí a gente juntos vai fazendo esse fogo acontecer. E como é bom já de manhã, no dia que nós dedicamos ao Senhor, falar: Jesus, nós juntos aqui estamos a Ti fazendo um trono de louvores, como foi a primeira canção, dizendo que a minha vida eu gastarei aos Teus pés, como a gente cantou aqui também, e dizendo: não há outro lugar para construir minha vida, meu coração, se não for aos Teus pés. Ele é a base forte, a rocha inabalável. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus nessa manhã? A gente está em jejum, Já estamos na terceira semana, entrando aí na terceira semana e última. São 21 dias de jejum pelas famílias. E a gente vai falar um pouquinho mais disso no fim, O pastor Augusto vai falar, Mas eu decidi hoje pregar sobre isso. Famílias, Famílias movidas por Cristo. Famílias que se colocam aos pés do Senhor e são verdadeiras testemunhas do Evangelho da cruz. Não de outro Evangelho, mas do Evangelho da cruz, o Evangelho genuíno de Jesus, o que salva, o que liberta, o que nos faz ver, o que nos dá plenitude, sacia a nossa alma, sacia a nossa sede, o verdadeiro Evangelho. Vamos abrir, estamos falando de Evangelho, mas a Bíblia é maravilhosa, em Josué para falar de Jesus, de Evangelho. Como assim, Vivian? Vamos lá. Josué, capítulo 24, um versículo que todo mundo conhece, repete, virou até frase de
Eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é isso? Todo mundo sabe esse versículo de cor, todo mundo sai falando ele assim, como se fosse algo, um desejo, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou um orgulho, eu e minha casa já servimos ao Senhor. Né? Tem gente até que muda o contexto, aí, o tempo verbal para dizer, não, serviremos, não, já servimos. E aí, eu quero ler o texto. Gente, hoje a gente vai gastar um tempinho de Bíblia aqui, né? Escola Bíblica Dominical, né? Amém? Ninguém vai achar chato não, vou deixar você sentado mesmo. E vamos ler do início ao fim do capítulo. Não, mentira, do início ao fim não, só os 28 primeiros versículos. Preste atenção nessa história. Se você tem dificuldade de acompanhar, olha só para a leitura, mas também vai ser projetada aqui para você. Josué 24, versículo 1 diz assim: Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus chefes, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel. Aí vem o que o Senhor Deus de Israel disse, aspas: Antigamente, os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão, de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Se você grifa a sua Bíblia, grifa aí, serviam outros deuses. Eu, porém, grifa porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele, lhe dei Isaque, a Isaque dei Jacó e Esaú, a Esaú dei como propriedade as montanhas de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e castiguei o Egito com o que fiz ali. E depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com os carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Os pais de vocês clamaram, e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Grifa isso aí também. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Daí, continua Deus falando, tá, irmãos? Eu os trouxe à terra dos amorreus, que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse da terra deles e eu os destruí diante de vocês. Então o rei Moabe, Balaque, filho de Zippor, se levantou e lutou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve que abençoar vocês. E assim eu os livrei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o Jordão, chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês, e o mesmo fizeram também aos amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespões adiante de vocês, que os expulsaram diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus. E não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Agora, pois, temam ao Senhor e o sirvam com Aí, desculpa, fecha aspas, Deus acabou de falar, tá? Acabou a narração de Deus, vem Josué. Agora, pois, vocês temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus cuja terra onde vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Entendeu o que essa frase quer dizer? Longe de nós abandonar o Senhor, disse o povo, para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão.
Ele que fez esses grandes sinais aos nossos olhos, ao reconhecimento do povo, e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, o morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá, depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor de Israel. O povo disse: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Vou repetir: ao Senhor o nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, pegou uma grande pedra, erigiu debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: eis que essa pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vocês, para que não mintam ao Deus de vocês. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Por que Josué começou a dizer para esse povo: tem certeza? Poxa, se você já falou, Josué, então eu estou decidindo. Aí ele falou assim: não, vocês não poderão servir ao Senhor. Está aqui, versículo 19. Porque Deus é santo. Ué, então o que você quer que eu faça? Eu quero que vocês joguem fora os deuses estranhos, inclinem o coração ao Senhor de Israel, sirvam e obedeçam a sua voz, porque Deus não vai se misturar se você fizer uma coisa e outra. Então Deus está dizendo aqui para vocês, povo de Deus, que não adianta você dizer para a sua casa: eu e minha casa serviremos ao Senhor, se você não jogar os deuses estranhos fora, se você não inclinar o seu coração à voz do Senhor e obedecer. Essa frase não é uma frase de efeito, que quando você disser 10 vezes, o Senhor virá sobre a sua casa e vai fazer tudo acontecer. Existe um posicionamento de coração, que Josué aqui está dizendo e deixando para nós essa mensagem hoje. Se você quer que a sua vida, que a sua família, que a sua casa e que tudo que gira em torno de você seja movido por Cristo, primeiro você precisa fazer algo. Antes de erguer uma voz e dizer: eu quero que toda a minha casa sirva ao Senhor. Porque essa frase ela quer dizer assim: eu não vou servir outros deuses, eu não vou levantar altares que exaltem outros deuses, eu não vou dizer que o meu Deus se iguala a alguém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu me levanto e digo: não quero mais nada que não edifique um altar de adoração a Jesus. Não quero que nenhum membro da minha família faça algo que ofenda o coração de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o que é servir ao Senhor? Servir com integridade e fidelidade, no versículo 14 está dizendo: sirvam, pois, com integridade e fidelidade. Integral é que você não perde nada, nenhuma essência do que Ele realmente é. Então, não adianta a gente escolher partes de Deus. Não adianta a gente chegar e falar assim: eu acho tão bonito isso sobre Deus, mas isso aqui eu não consigo. É integralidade e fidelidade. Entender que nossa mente não alcança os padrões, os caminhos de Deus. Por mais inteligente que sejamos, por mais estudiosos
que sejamos. Nossa mente não alcança os padrões, os concertos de Deus, a retidão do Senhor. Por isso que quando você lê aqui, se vocês servirem outros deuses, no versículo 20, ele se voltará contra vocês e lhes fará mal, e os destruirá, depois de lhes ter feito bem. É por isso que você não entende essa frase. Como assim Deus me fará mal e me destruirá? Sim, porque Ele está te dando um caminho que é dele, é um caminho de retidão e de bênçãos, de maravilhas, de perfeição, de plenitude. Mas existe o outro caminho que é seu, que é da sua própria concupiscência, né? Do seu próprio entendimento, daquilo que a sua carne grita. E a sua carne milita contra o Espírito. E é por isso que na Bíblia somos ensinados a nos encher do Espírito. Por quê? Porque somos originais do pecado. E quando nós deixamos a carne gritar, o que vem de nós merece destruição. E aí Deus, como um pai de amor, diz: não façam isso, porque caso vocês escolham esse caminho, eu não tenho parte com esse caminho. Não é que Ele vai me destruir, é que eu estou buscando a minha própria destruição, porque eu escolho um caminho sem Deus. Eu escolho um caminho onde a mão de Deus não está me acompanhando, onde as bênçãos do Senhor não estão sobre mim. Eu escolho um caminho onde eu desejo realizar aquilo que a minha carne quer. E esse caminho é de trevas. Então sou eu quem escolho um caminho de destruição. Sou eu quem escolho andar aquilo que não é plano do Senhor para mim. Mas se eu escolho o caminho perfeito e reto, eu sou uma família, eu sou um indivíduo, eu sou um cristão que tem as bênçãos do Senhor. Joguem fora os deuses e sirvam ao Senhor. Joguem fora os deuses, purifiquem o seu lar. E aí você vai dizer assim: eu não tenho altares lá, eu não tenho imagens, eu não tenho nada que... Não é sobre isso. Onde está o seu coração? Onde você tem colocado o seu tempo, o seu talento? Onde você tem, para quem você tem ajuntado tesouros nessa terra? Para a eternidade? Ou para serem comidos pelas traças e pela ferrugem? Josué queria ter uma família cristã, por isso ele disse não. Josué estava ali orgulhoso de ter uma família cristã? Não. Ele estava derrubando um padrão de contaminação. Josué estava ali: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu vou purificar a minha casa, eu não vou ter parte com outros deuses, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava pronto para converter seus corações dos erros. Então você está lá caminhando, você está lá com a sua casa, com a sua família, aos pés do Senhor. Todos os dias nós precisamos nos arrepender. Todos os dias. Todos os dias nós precisamos alinhar os nossos ponteiros. Senhor, me ajuda. Clame por socorro e Ele virá. E quando você vir alguém da sua casa, seja profeta, e diga assim: essa direção não é a que nós temos para cá. Essa não é a palavra que nós temos ouvido de Deus para nós. Porque o que adianta eu ser um indivíduo dentro da minha família, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, cheio da justiça, da revelação, se quando eu olho ao meu redor, vejo pessoas da minha própria casa perecendo. Ah, Vivian, eu acredito que o meu próprio testemunho vá santificar. Isso é bíblico, sim, vai. Sim, vai. Mas isso é dito para aqueles que não conhecem. Que não conhecem.
Mas se você e sua casa já são pessoas que disseram sim a Jesus, você, sendo mãe, pai, filho, podem sim dizer uns aos outros, falem na vida das pessoas. Aqui a gente faz isso. Porque na nossa família nós não praticamos dessa forma. Ah, por que todo mundo faz assim? E o que tem? A sociedade já até se acostumou com esse tipo de pecado. Isso nem é mais pecado. Na nossa família nós não agimos assim. Na nossa família nós vamos derrubar os altares e vamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ser fiel. Uma casa que serve ao Senhor, ela testemunha o verdadeiro Deus e está sempre pronta a abandonar as suas vidas, as suas formas, o seu eu e viver os planos de Deus. E o que seria viver os planos de Deus? Toda vez que a gente fala, abandona o seu eu e vamos viver os planos de Deus. Primeira coisa que todo mundo pensa: eu tenho que abandonar meu emprego, minha faculdade, sei lá mais quem, meu namorado, minha namorada, e ir embora para Moçambique. É isso que a gente pensa, a primeira coisa. Sim ou não? Não é isso que eu estou falando. Se esse é o chamado para a sua casa, amém. Vai orar lá e Deus te abençoe. Não é isso. Temos sim pessoas chamadas para isso. Nós também temos pessoas levantadas para a eclesia, que é a igreja. Também temos pessoas para tomar pilares da economia, também para a política, também para a educação e para artes. Não é sobre isso que eu estou falando. Veja o seu chamado. O que eu estou dizendo é: o que seria viver os planos de Deus? Um caminho reto, sem negociações, sem contaminações, de retidão e não vivendo para si mesmo. Quando eu vivo para mim mesmo, eu vivo com a minha regra, com a minha forma, com o que eu desenhei sendo o Evangelho. Um Evangelho projetado para mim, que me conforta. E hoje estamos muito bem servidos, para escolher aquilo que nos conforta, porque tem muitas pregações online, muitos coaches gospel, muita gente vendendo cursos, e eu vou ver qual é o curso mais que me atende, porque como eu trabalho muito, tenho 3 filhos, sabe, e eu não tenho muito tempo, eu acho que esse curso aqui, bem rapidinho, e aí o coach fala para você assim: você não precisa de muito tempo aos pés de Jesus. Jesus sabe da sua realidade, foi Ele quem te deu tudo isso. Aí você fala: opa! Isso é viver conforme o seu eu. O que Deus está falando para você? Gaste mais tempo. Aí, desculpe, irmãos, você vem aqui para a igreja: eu gastarei minha vida aos teus pés. E Jesus, Deus está lá olhando e falando assim: ai, meu Deus do céu. Meu Deus não, porque Ele é o próprio Deus, Ai, eu. Está falando que vai gastar, então será que é a partir de agora? Vocês estão entendendo? Não quero debochar, mas a gente precisa saber o que a gente está fazendo. Vir aqui domingo com a minha família penteada, bonita, não significa que eu vou servir ao Senhor. Entrar no movimento do jejum da Shalom não significa que eu estou servindo ao Senhor. Essas são ferramentas de impulsão. O que significa que eu estou servindo ao Senhor com a minha casa é se eu estou vivendo o caminho de retidão, derrubando altares de falsos deuses. E eu não vou ficar citando muitos exemplos aqui, porque eu quero que o Espírito Santo fale para vocês quais são os altares que estão ainda de pé dentro do seu lar, que precisam hoje cair. E você precisa dizer ao Senhor: Deus, me dê forças para derrubar esse altar. Sabe por quê, irmão? É você que vai ter que derrubar. Às vezes a gente faz orações que elas não estão corretas. Ah, Senhor, me dê a disposição, Senhor, de te servir. Deus que tem que me dar disposição para servir Ele? Não, eu que tenho que escolher servir Ele com disposição.
Ah, Senhor, me dê força, né, para não pecar. O pecado bate à tua porta, cabe a você combatê-lo. Se você está andando com Jesus, se você está se alimentando da palavra, você vai ganhar forças para combater o pecado. Mas você não está e está pedindo a Deus para te dar força para combater o pecado, não tem negócio. Vocês estão entendendo? O princípio dessa palavra é, a gente está assim, querendo tudo que está lá em cima, mas não está fazendo a base acontecer. Quantas vezes nós pregamos aqui sobre idolatria? Quantas vezes nós falamos aqui sobre falsos deuses? Isso é uma palavra que o Senhor tem lançado sobre nós com frequência. Essa palavra não é minha, não é do Augusto, não é do Isaías e nem de Tiago que prega aqui também. Essa palavra é do coração de Deus para Shalom. E se está sendo repetidamente dita, nós precisamos olhar para nós, nos humilhar e dizer, Senhor, o que está faltando? Porque a gente quer o avivamento, né? A gente quer o coxo andando, a gente quer o surdo ouvindo, a gente quer o cego vendo, a gente quer estéril mãe de filhos, a gente quer o mar vermelho abrindo, tudo isso a gente quer. Quando é que vai vir o fogo de Jesus, o fogo do Espírito Santo sobre essa igreja, que as pessoas vão estar aqui dançando, livres? Quando começar o fundamento. Quando os altares de outros deuses forem derrubados para dar lugar a um único Deus, e é só a Ele que nós fazemos tronos de louvores, também cantamos aqui. E é só nele que nós queremos construir a nossa vida, também cantamos aqui. Tudo é parte do culto, mas o meu coração também precisa estar. Por isso que não é da boca para fora, irmãos, é um transbordar do teu espírito. Senhor, vai tirando de mim isso. É um passo a cada dia, com certeza é, mas já é um passo da conversão. A conversão é você estar andando para um lugar e tomar outra direção, oposta. Essa é a conversão. Até na entrada do The Chosen lá, né, tem os peixinhos todos andando para um lado, aí o azul recebeu Jesus, vai para o outro lado. Aí vem o outro junto, e eles vão andando para o outro lado. Conversão. Por isso que Paulo fala, aquele que roube, não roube mais, mas trabalhe e dê aos pobres o que ganhar. Conversão é mais do que você parar de fazer o que você estava fazendo e parar de andar para onde você estava indo. Parei de roubar, estou aqui parada. Não, conversão é e trabalhe e dê aos pobres o que você ganhar. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, você está aí em cima da árvore, meu querido. Imagina Jesus falando para você, hoje eu vou almoçar na sua casa, vou repousar na sua casa. Zaqueu desceu depressa. Então vamos. Aí eu imagino a conversa que Jesus teve lá com Zaqueu. Meu querido, você está extorquindo o povo. Você está cobrando imposto mais do que precisa. Para quê? Você conheceu aqui o dono do ouro da prata agora? Nada disso vai subir. Você está juntando tesouro para quem? Hoje mesmo eu posso pedir a tua alma. Estou mesclando vários textos aí. E você vai levar isso para onde? Você não tem nenhum tesouro no céu. Sabe como é que eu faço para ter tesouro no céu então, Jesus? Aqui eu perguntando. Gente, isso não está escrito lá não, tá? Ai, meu Deus. Eu estou pegando a parábola do jovem rico, a história do jovem rico. Eu estou pegando outros contextos onde Jesus mostrou. Não adianta você fazer nada aqui se você não tem tesouro lá. Junta lá. Como é que eu faço para juntar um tesouro no céu? Você tem que agora distribuir tudo que você extorquiu do pessoal. Só devolver? Só devolver. O que ele fez? Devolveu muito mais. Eu quero vários tesouros. Se é só isso que eu preciso fazer, isso é um coração convertido. E aí vem Paulo e enfatiza uma coisa que a gente fica sempre assim, cheio de... não desce bem, né? Não desce bem. Paulo era duro. Mas Paulo foi um convertido. Ele jurava que ele estava fazendo certo.
perseguindo os cristãos, esse povo baderneiro, povo sem rumo, sem rei, o povo que achava que isso aqui não é bagunça, não, fazendo o que quer. Aí um dia, lá perseguindo os cristãos, vem Jesus sobre ele, e ele se toca. Eu estou perseguindo você, Jesus? Você está acabando com a minha igreja. E fui eu que coloquei ela para fazer o que ela está fazendo. O que ele fez? Então agora eu que vou ser preso no lugar deles. Eu vou fazer de tudo então para que seu nome seja ampliado e todo mundo vai te conhecer. E quem vai ser preso sou eu. Quem vai ser perseguido sou eu. Está entendendo o movimento? O movimento de quem entende Deus, de quem quer Deus, de toda forma. A sua vida, ela passa a não mais valer. As negociações não existem, porque esse mundo não te apetece. Então, Paulo vira e fala em 1 Timóteo 3,5, olha, quem não governa bem a própria casa, não pode governar as coisas de Deus. Isso aí ela está falando para você, Vivian. Você aí que é pastora, entendeu? Que vem ficar ensinando a gente. Sim, verdade. Imagina eu aqui pregando hoje sobre isso, e vocês olhando meus filhos esquisitos, um para cada lado, sem respeito, sem educação. Estou falando da parte moral, ética. Mas cheios do Espírito. Ainda não cheguei lá não, irmãos. Estou orando todo dia para o Espírito Santo vir sobre os meus filhos. Mas não é só, Jesus batiza meu filho com o Espírito Santo, Jesus batiza minha filha com o dom de revelação. Queria tanto que minha filha fosse missionária. Leva ela para os confins da terra. Você está construindo o quê? Não gasta nem 5 minutos lendo a Bíblia. Acha que é a atividade que a professora passa lá. É mais uma atividade. Essa semana eu estava refletindo sobre isso, conversei com o Augusto, falei, olha só, eu quero fazer mais. Ele falou, também. A gente cobra dever de casa, a gente cobra curso, nota boa, a gente cobra. Nem cobrar mesmo. Peguei vocês. Tem que cobrar mesmo. Porque aqui na terra a gente tem que viver uma vida de excelência. Um ótimo profissional que reflete Jesus, que tem entrada nos lugares, que quando chega fala, esse cara sabe muito, e ainda é de Jesus. Exemplos, tem que estudar mesmo. Mas aí quando chega do outro lado, é um zeros à esquerda, desculpem, de Bíblia, de mover de Deus. Não sabem, e desculpem mais, não sabem e não vivem, ou sabem e não vivem, nenhum dos dois serve. Meu filho sabe todos os versículos, porque quando ele vai para a casa da avó dele, a avó dele bota para decorar, eu também boto para decorar. Às vezes a criança realmente sabe Bíblia mais do que o próprio pai e a própria mãe. Mas isso não é o natural, não deveria ser. Levem com carinho para mim. Minha filha sabe Bíblia mais do que eu. Não deveria ser. Tem alguém estudando mais que alguém aí. Mas a gente não cobra os nossos filhos sobre isso. Aí eu falei assim, Augusto, que tal a gente começar assim umas provas cristãs de Bíblia? Valendo prêmios. Aí ele, vamos. Quem vai formular as provas? Eu falei, Aí eu fui falar com eles. Falei com a Camila. Que tal a gente fazer umas brincadeiras valendo prêmios? Você ganha tantos, moedinhas bíblicas. Não inventei ainda, ainda vou essa parte da logomarca, assim, eu que vou fazer. Um jogo de perguntas, já tem um monte, Vivian. Não, eu quero fazer de acordo com o que Deus está falando para a gente. Você vai ler o texto que a gente está, e eu vou lá, você vai merecer no fim de tantos, você pode trocar. Aí ela falou assim, igual aqueles jogos que a gente vai no shopping, tira os tickets e depois vai lá trocar por alguma coisa que valha. Isso é suficiente? Claro que não. Estou dando um exemplo para vocês. A gente cobra muito, leva até para jantar fora quando tira um 10, em português, em física. Mas quando é em relação à Bíblia, não, meu filho, você tem que mais estudar, vamos lá, depois você pega esse negócio aí. Não pode.
Maridos que se esteiam, né, na mulher. Ai, minha mulher, uma mulher de oração, graças a Deus, está orando por todos nós. Não existe isso. A verdadeira serva de Deus, o troféu do marido. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vice-versa. Às vezes os maridos estão lá e a mulher está se baseando também só no marido. Não existe evangelho mais poderoso do que o que é vivido dentro de casa. Todos servindo a Deus, todos sendo resultado do evangelho vivo, todos rendidos e convertidos de coração, todos reconhecendo a transformação que Deus tem feito em cada um. Meu pai mentia, não está mentindo mais. Sim, Jesus me transformou, meu filho. Uau! É isso que Jesus faz. E você? Eu brigava muito. São os testemunhos vivos todos os dias. Essa coisa de que ninguém erra, ainda mais quem veio de berço, né? A gente que é cristão de berço, a gente tem uns troféus assim durante a vida que a gente fica erguendo. Porque eu sempre fiz isso, eu sempre fiz aquilo. Isso é troféu, irmãos. Todo dia nós temos que nos arrepender de algo. Que o Espírito Santo fale com você aí. Quantidade de coisa que você precisa abandonar, quantidade de troféu que não serve para nada, que você fica erguendo. Qual é a novidade de hoje? Como está a sua vida hoje? O que Deus tem transformado em você hoje? Porque fica a gente contando os testemunhos de não sei quantos anos. E o evangelho, ele é renovável. Todo dia Deus está fazendo alguma coisa em mim. Aí vem, porque quando eu participei de um grupo, quando eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 43. Não. Hoje. Gálatas 2:20 diz: eu fui crucificado com Cristo. Eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Também a gente só gosta de usar. Não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Eu fui crucificado com Cristo. O nosso evangelho, o evangelho de Jesus, ele é um evangelho de cruz. Tem sido pregado demais, principalmente para vocês novos convertidos, cuidado. Tem sido pregado demais uma teologia da prosperidade, né? Do triunfalismo, que o cristão, ele vem, ele arrebenta, ele é cabeça, ele vai acontecer. E eu fico me perguntando muitas vezes, existe o evangelho de cruz dentro dessa teoria? Porque o evangelho de cruz é eu dizer assim, eu não vivo mais, quem vive é Cristo, e o que Ele quer de mim? Se for triunfar, triunfe. Se for morrer, que eu morra. Então não existe a promessa igual para todos. Existe a promessa igual para todos na eternidade. Sim, nós vamos reinar eternamente. Sim, nós vamos viver em mansões celestiais. Sim, nós vamos ter amor e alegria. Não haverá mais choro nem tristeza. Lá. Enquanto estivermos aqui com esse corpo carnal, é o evangelho de cruz. E você sabe qual o fim da sua carne? Nós não sabemos. Alguns vão morrer dormindo, outros vão morrer pregando, outros vão morrer perseguidos. Mas nós veremos na glória. Deus não coabita com outros deuses. Deus não divide a glória. E não é porque Ele é egoísta, não. Eu já ouvi isso de um chefe meu. Seu Deus é muito egoísta, muito egocêntrico. É. Que Ele fala que Ele não divide a glória com ninguém. Sim. Porque na verdade Ele é Deus de todas as coisas, criou você. Inclusive o sol nasce para você e para mim igualmente, que amo e você não ama. Não acredita, mas você tem sol, tem dia, tem noite, tem saúde, está aí trabalhando, ganha mais que eu. Não é. Deus é egocêntrico. O pecado destruiu a terra. Os planos de Deus foram de misericórdia e graça. E toma aqui o meu filho, para todo aquele que nele crê não perecer. Aí você não quer crer,
E não quer perecer, não tem como, porque o plano é dele, ele é Deus. Aí é que você consegue entender, não tem outro Deus trazendo outra forma, não tem outro Jesus trazendo outro evangelho. É assim, Deus é Deus. E trouxe um plano de redenção para todo que nele crê. Mas se você crê, você entra pelo caminho dele de salvação. Se você não crê, você escolhe o seu próprio caminho. Aí tem lá outros deuses para você escolher, um monte de coisas. Mas está tudo debaixo do plano de redenção. São caminhos com outras consequências. Vivian, mas eu conheço tanta gente abençoada. Abençoada em que sentido? Em que sentido? Aqui? Porque o nosso evangelho é de cruz. Eu não estou olhando com esses olhos. Aí você vai lá, ler lá nos profetas, as pessoas assim, como eu posso ver o meu inimigo, adversário, que nunca trabalhou para Deus, que nunca amou Deus, tendo todas essas coisas, e eu aqui tendo... Aí Deus tem que voltar e falar assim, volta os seus olhos para mim, olha para mim. A sua vida não é aqui, a sua vida é lá, e lá ele não tem tesouros. Inclusive, deixa eu te mostrar como é que é o fim deles. Aí o profeta tem uma revelação. É isso que vai acontecer? Começa o quê? Ficar com pena. Não, Deus, não faz isso com esse povo. Deus falou, você está chorando aí porque eles têm mais do que você? Olha o fim. O fim é isso aí, para quem não quer Deus. E eles estão abandonando. Gente, a Bíblia não erra. Ela diz, não haverá desculpas. Porque nós somos indesculpáveis. Porque todos vamos ter oportunidade. A Bíblia diz que Jesus não vai voltar antes que todos tenham oportunidade. Então, quem perecer é porque não quis. Se rebelou contra o plano de Deus. Nem vou ler a história do jovem rico. Anota aí, se você nunca leu essa história. Marcos 10, de 17 a 30, é um dos textos que fala sobre isso. Mas eu quero lembrar para você essa história. Jesus está ali com ele fala assim, e aí, mestre, tudo bem? Então, eu estou querendo saber o que eu faço para herdar a vida eterna. Os olhos do jovem rico estão lá na vida eterna. A minha Bíblia diz, o jovem que queria todas as coisas. É o título. Aí, Jesus olha assim, você quer herdar a vida eterna? O primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. Também tem honra teu pai e tua mãe. Também tem não matarás, não furtarás, não adulterarás. E eu posso ver aquele jovem assim, também faço. É isso? Aí Jesus vira para ele assim, e também, você faz tudo isso? Faço. Que bom. Agora você vai pegar todos os seus bens, vender, dar aos pobres e me seguir. Pode vir. A Bíblia diz que aquele jovem se entristeceu e não conseguiu sair dali. Não é sobre os bens, tá? Já falei isso aqui algumas vezes, quem é Shalom já sabe, mas vou repetir. Jesus ali foi no altar dele. Qual altar que Jesus falaria hoje para você assim? Você já faz todas essas coisas? Então, falta só isso. O que seria? Você teria coragem de Jesus chegar e confrontar um altar seu? E aí, gente, aqui a gente não está falando de Bíblia não, porque não existe o mandamento, venda todos os seus bens, dê ao pobre e me segue. Não tem esse mandamento. Não é lei, é altar. Se o Senhor mexer nisso, é isso que Jesus está falando. Se eu mexer nisso e tirar isso aí, você vai continuar me seguindo e achando que eu sou Deus? Ou você vai ficar revoltado comigo e seguir o seu próprio caminho? É isso que Jesus está perguntando. Viver por Cristo. Gente, o Evangelho não é só uma crença. Não é só um modo de viver. Não é só vir domingo no culto, ler a Bíblia. Muitas famílias conhecem a palavra, conhecem, mas não vivem.
frequentam, leem, oram, até participam do jejum, conhecem muita coisa, mas quando chega na hora de Jesus abrir aquela gaveta, não, aqui não, por favor, aqui não. Aí eu já até evito as palavras que vão ter esse tipo, os livros que falam sobre isso, as pregações que entram nisso, eu já entro em modo hibernação. Não presto atenção, porque eu não quero ser confrontado nisso. Uma vez, um dos membros aqui da Shalom contou um testemunho para nós, liderança, e disse assim: eu estava numa fase da minha vida que eu vinha à igreja todos os dias, todos os domingos, mas eu comecei a sentar aqui e desplugar. Eu só queria estar aqui para depois ninguém me perguntar por que eu não estou indo à igreja. É o modo hibernação. E aí quando você é capturado por Jesus, pelas cordas de amor, não tem como. Você sai buscando a palavra onde ela tiver transformação. Eu quero mais é ser transformado. Eu quero mais é parecer com Jesus. Fala na minha vida. O que você acha de mim? Estou fazendo certo? Não é isso? A gente sai procurando agradar ao Senhor. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Uma família que serve a Cristo tem algumas características. A pergunta é: uma dessas características, uma delas, pode ser aqui na terra? Ou tudo é no céu? Pode ser aqui na terra? Deve ser aqui na terra. Porque se Cristo não está mais aqui, eu sou o instrumento dele. Então, se eu sou uma família movida por Cristo, eu movo outras famílias. Eu impacto outras famílias. Impacto, primeiro dentro da minha casa, para fazer sentido, e depois outras famílias. E hoje, vai me achar maluca, mas hoje está muito mais fácil. Mais fácil? Sim, porque a gente está chegando num nível de vida onde não tem mais assim espaço para coisas dúbias. O povo está assim, ou está muito errado ou está muito certo. E cada vez mais vai ficar assim. A dúvida, ela vai parar de existir. Ou você vai escolher o caminho da carne, ou você vai escolher o caminho do Espírito. E aí, gente, essas negociações, elas vão sumir. Elas vão sumir. Ou você vai pular para uma banda, ou você vai pular para outra banda. E hoje Jesus está aqui dizendo: qual lado você vai escolher? Ser movido por Cristo. Retidão, justiça, e com todas as bênçãos do Senhor, que podem ser boas ou ruins aqui na terra, porque na verdade a gente não pode pensar com os olhos terrenos, tá? Mas na eternidade, tudo garantido. Ou você vai escolher o caminho do seu próprio entendimento, que não te leva para a eternidade. Então você escolhe a vírgula da sua vida diante de toda a eternidade, porque seus olhos estão presos aqui. O mundo precisa de respostas. Você tem um amigo aí que já tentou se matar? Se você tem um amigo que já tentou se matar, você tem a resposta. Crises familiares, casais que não se entendem mais, que não tem mais nenhum tipo de conversa, ou que já olham um para o outro e dizem: já foi você. Você tem a resposta. Falta de paz, medo, ansiedade, você tem a resposta. O problema é que a resposta que nós temos tido é: eu conheço um ótimo psiquiatra, eu já tomei esse remédio, fez um bem. Já experimentou viajar? Sai um pouco, vai comer com algumas amigas, com alguns amigos. Você tem um grupo de homens onde você pode compartilhar aquilo que você não pode compartilhar? Essas são as respostas que a gente tem dado para as pessoas. Não! Evangelho de cruz, eu preciso dizer: meu querido amigo, minha querida vizinha, meu caro colega, só existe um caminho.
Ah, mas ele vai me chamar de maluco. Você ainda vive num lugar que você não vai morrer por falar isso? Fala. Fala porque pode ser que 20 anos depois, essa pessoa fale assim: eu encontrei Jesus, o Jesus que você falou, encontrei. Esses dias eu compartilhei com vocês, né, de uma amiga minha, grande amiga, que trabalhou comigo. Há muitos anos atrás, eu nem era casada ainda, foi no meu casamento, saía para almoçar todo dia comigo. E lá a gente compartilhava corações. E aí? E ela tem o nome da minha mãe, né, então eu fiquei mais feliz ainda. Aí, como é que tá? E ela compartilhava a casa dela, compartilhava o meu namoro, o meu noivado. Aí foi no meu casamento. 7 anos ali, ó, almoçando junto, indo na casa, nos encontramos. Aí um dia eu estava trabalhando em outro lugar e descobri que essa amiga estava em coma no hospital. Quem me ligou foi o marido, pedindo ajuda, lembrou de mim, pedindo para orar. E eu falei: como é que é? Como assim? Teve uma crise de pancreatite, está lá e já está há muito tempo, ficou 3 meses lá em coma. Depois eu orando, pedi oração para a igreja, a gente ainda estava na igrejinha lá, Shalom, velha, aquela lá do Trevo, todo mundo orando, minha família, a igreja participou na época. Vera saiu do coma, Vera saiu do hospital, e fomos acompanhando a Vera. Falei, aí Augusto falou assim: cara, você tem que ir lá visitar a Vera. Cara, a Vera está morando em Vitória. Como é que eu vou visitar a Vera em Vitória? Aí vem um gerente meu e fala assim: preciso que você vá no banco lá de Vitória para fazer um evento para os diretores. Eu vou visitar a Vera. Vera, eu vou visitar a Vera, vou te visitar. Vem. Cheguei lá, encontrei a Vera. Vera na cozinha com uma sacolinha aqui, que eu não sei aquele nome que faz o... Isso. Magra. Aí eu falei assim: será que agora que ela entendeu que Jesus é Jesus, Jesus é Deus? Oro ou não oro? Vera, Deus te salvou, só foi Deus, Vivian, só foi Deus. Passaram mais muitos anos, muitos mesmo. Nunca mais vi Vera. Aí um dia eu recebo um áudio no meu celular. Falei: essa é a Vera. O telefone não era salvo, não tinha mais contato. Esse telefone, por acaso, é da Vivian Vargas? Vivian, se for você, duvido você adivinhar quem é. Já sabia, porque você ouve a voz da pessoa, toda animada. Falei: que legal, o que Vera quer? Vivian, eu estou aqui para te dizer que agora eu conheci Jesus. Eu me entreguei para Ele. Ele transformou minha casa, minha irmã também se converteu. Mentira, porque ela tem uma irmã que era muito parecida, eu e minha irmã. E agora Jesus faz parte da nossa vida. A gente está ficando doido, a gente só quer saber de Bíblia. E aí eu estava lembrando, eu tenho uma amiga cristã. Foi você lá atrás, agora tudo faz sentido. Sua vida, tudo que você falava para mim. Aí eu falei: Vera, eu tenho que te ver, Vera. Vou fazer uma videochamada aqui. Tá morando aonde? Estou morando na Barra. Eu falei: que legal. Vem na nossa igreja. Vou. Quando? Vou dia 18. Cadê a Vera? Levanta aí, Vera. Uhul! Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Até a Tati virou para mim e falou assim: amiga, ano sabático. A gente está no ano sabático, não está, Shalom? Aquilo que você plantou lá atrás, é colheita, que é minha colheita aqui, ó. Aí tá a Paula, a irmã dela. Gente, eu nunca... Paula e Paulo, da Bíblia, não é mera coincidência. A garota não para de ler Bíblia, ela está desesperada por Jesus. E aí, sabe para quem que ela está perguntando as coisas? Para o ChatGPT. Eu falei: peraí. Eu quero que... Olha o que ela falou. Irmãos, eu estou falando sério. Isso aqui é palavra de Deus para a nossa igreja. Ela falou assim: Vivian, eu estou querendo algum lugar, algum curso que me ensine a ler a Bíblia.
porque eu estou lendo, mas eu não sei por onde eu começo. Eu queria saber, assim, como que a Bíblia começou, como que ela foi escrita, qual a língua que ela começou. Aí eu queria saber, assim, o contexto, entendeu, dos textos. É que Augusto está escrevendo uma apostila, se você quiser ler. Quero, manda para mim. Eu falei, então, ela não está ainda finalizada, a gente está todo domingo atualizando. Manda para mim. Aí eu falei, então tá, lê lá. Aí pensei assim, não desmerecendo o meu marido, que é muito inteligente e está tendo mais revelação de Deus ainda. Mas eu falei assim, não vai chegar, né, perto de um livro, talvez, de uma Bíblia comentada. Aí ela vira e fala assim, Vivian, era quase 11 horas da noite. Eu estou aqui lendo, nesse exato momento da apostila, que material incrível. Eu não lembro o termo que ela usou, mas é como se fosse assim, é tudo que eu estava precisando. Aí eu te pergunto, você recebeu essa apostila lá atrás? Deus está te dando. Olha, irmãos, a quem muito é dado, muito será cobrado. Você está recebendo. Você está recebendo. Tem gente que está assim, pelo amor de Deus, ChatGPT. Quando Deus fala que vai abandonar, isso é um Deus mau? Aí o ChatGPT, ainda bem que ele ainda é crente, não se desviou. Ele virou para ela e falou assim, não, isso é juízo, porque as pessoas escolheram um caminho sem ele. Aí ela, tá. Eu falei, e eu vou falar de novo, para de perguntar para o ChatGPT, que uma hora ele vai se desviar, eu tenho certeza. Não está na Bíblia, mas a Bíblia diz que as pedras clamarão. Será que o GPT é pedra? Muito bom ter vocês aqui hoje. Jesus, Lucas 9. Eu te seguirei. Estou fechando já, tá? Calma. Aí Jesus fala assim, olha, mas eu não tenho onde repousar. Vem, me segue. Para o outro. Então, peça na história. Jesus, eu quero te seguir. Aí ele responde para mim, mas eu não tenho onde repousar. Aí ele fala para outro, vem você e me segue. Aí esse outro responde para ele assim, é que eu tenho que primeiro sepultar meu pai. Aí Jesus responde assim, então, deixa os mortos enterrarem seus próprios mortos e vem e me segue. Sabe o que Jesus está dizendo aí nessa história toda? Não tem onde repousar, deixa os mortos enterrar os mortos. Olha só, vocês estão querendo viver para vocês. Eu não tenho tempo para viver o relógio da terra. Entendeu? Você quer dormir, repousar, conforto, benefício. Você está querendo preocupado com quem já foi, está morto. Esse mundo está morto. Eu estou indo para trazer vida. Se você está preocupado com você, eu não tenho como... Não tenho. Não tem espaço. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos mesmo? Depois disso tudo que eu falei, acho que tem gente que vai parar de falar esse versículo. Culto, funções, cargos. Isso não quer dizer que sua casa serve ao Senhor. E eu estou falando isso com o peito aberto aqui, pode tacar pedra. Isso não significa que você e sua casa servem ao Senhor. Se você não derrubar os altares, se você não jogar fora os falsos deuses, se você não trilhar o caminho da retidão com a sua casa, você pode vir no culto, você pode fazer tudo, todos os rituais, mas vai ser igual o quê? O sepulcro caiado. Foi o que Jesus falou. Que por dentro estão mortos, mas por fora está tudo lindo, engana todo mundo. Mas não aquele que vai olhar dentro de você e falar assim, não te conheço. Nunca tive parte com você. Mas é teu nome, eu expulsei demônios, eu curei enfermos. Sim, em meu nome você fez tudo isso, estava lindo de ver. Estava lindo ver o movimento. Mas eu não tenho intimidade, sabe por quê? Você não derrubou os altares falsos e escolheu um caminho sem mim. Então como? Eu não tenho parte. Famílias que refletem a glória de Deus têm paz, tem alegria e tem justiça, porque elas vivem para o reino, e o reino de Deus é paz, alegria e justiça no espírito, não é paz e alegria e justiça da terra.
com muitas coisas que deixam felizes, com muitas satisfações terrenas, que enchem o nosso estômago, mas sim no espírito. Então, às vezes você não tem nada, às vezes você nem tem o tempo que você queria, mas porque você está vivendo para o reino de Deus, e nele você vai ter todas as coisas, principalmente paz e alegria. O que às vezes nós vemos, irmãos, é famílias cheias de confusão, agito, peso, cansaço. Como eu vou dizer, eu sou cristã? Não combina. Eu falo sempre para o grupo das mulheres aqui, mulheres que têm Jesus, elas são mais bonitas, elas são mais cheirosas, elas são mais organizadas, elas são leves, elas são alegres. E eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de espírito. Elas têm respostas. Elas são posicionadas. Elas sabem para onde estão indo. Homens que têm Jesus são homens que têm direção, que ouvem a voz de Deus, que trilham caminhos, que têm segurança no que estão fazendo, que conhecem o Deus a quem servem e levam suas casas para Ele. E sim, a responsabilidade do homem, nesse caso, é proteger a sua casa. Mesmo que a mulher seja uma mulher com muita revelação de Deus e fale assim, amor, não estou ouvindo isso não, mas eu estou. Garante lá. Eu já falei algumas vezes assim, tá, mas eu não estou. Aí se der alguma coisa errada, ele falou, eu assumo. E não deu. Era só Jesus quebrando minhas pernas mesmo. Uma família movida por Cristo não está sempre morta, abatida, cansada, oscilante, perdendo as alegrias. Ah, eu fiquei alegre, claro, eu voltei lá do não sei aonde, fui visitar as montanhas, colinas. Aí, daqui a pouco, eu preciso de novo fazer compras. Eu tenho que viajar. Uma família movida por Cristo não é movida pela economia do país, pela educação. Às vezes eu vou dormir, entro no quarto dos meus filhos e vou lá orar. Já teve momentos que eu cheguei e falei assim, Deus, muito obrigada. Muito obrigada. Crianças lindas, crianças saudáveis, crianças perfeitas. Já teve momentos que eu orei assim. Como se isso fizesse alguma diferença. Porque se não fossem, como estaria o seu coração? Então hoje eu entro no quarto dos meus filhos e oro e falo assim, Senhor, guarda o coração, Senhor, que não se desviem do teu caminho, Senhor, que sejam homens e mulheres que façam diferença onde eles estão, Senhor, continua com a sua mão sobre eles, Senhor, guarda do mal, que não abram mão de te servir, não tem nada a ver com essa terra, mas com a eternidade. E eu acho que é assim que a gente tem que olhar para o nosso cônjuge, para a nossa casa, para dizer no fim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E não porque vai tudo bem, barriga está cheia, estou fazendo tudo de bom, nada de mal acontece na minha casa. Aí o dia que vem o vendaval, como é que eu me coloco? Eu entro em desespero, eu não confio em Deus? Vamos colocar de pé. O que Deus tem para nós é muito grande, mas existe um caminho que nós precisamos escolher. E hoje a oração aqui, eu não vou chamar ninguém aqui à frente, porque como eu disse, todos precisamos derrubar algum altar nas nossas vidas. Pode ir. Todos. Então feche seus olhos. Quero que o Espírito Santo já comece a falar com você. Se abra para Ele, porque Ele é gentil. Ele não vai falar o que você não quer ouvir. Então diga para Ele assim, me diga, Espírito Santo. Eu quero saber o que eu preciso arrancar do meu coração, da minha mente.
Se tem um pecado aí morando dentro de você, dá nome para ele. Fala assim, isso aqui é tal coisa. Isso não pertence ao reino de Deus. Eu quero abrir mão disso. Se a sua mente está vagueando por outros lugares que não são de Deus, fala assim, Deus, toma conta da minha mente. Eu quero te entregar isso, meu coração. Se você está olhando agora e falando, cara, eu acho que eu sou religioso, sabia? Eu nem estava pensando nessas coisas, ou estou pensando e não faço. Aí todo domingo eu venho aqui e falo que vou mudar, quando chega terça-feira eu já estou de novo no mesmo lugar. Então fala, Senhor, quebra a religião em mim. Quebra a religião. Eu lanço fora os meus troféus evangélicos. Que um dia eu já fui isso, um dia eu já fui aquilo. Que eu andei sem pecado até tal idade da minha vida. São troféus que não é o que Jesus vai te pedir no último dia. Jesus vai te pedir no último dia o que você tem construído para Ele. Que eu darei a Ti, Jesus, pelos benefícios, o que eu Te darei. Meu coração vale mais do que qualquer ação, e é isso que eu quero Te dar, Jesus. Todos os benefícios que eu vivo hoje são Teus. Toda a riqueza que eu tenho hoje vem de Ti. A saúde, o amor, os meus filhos, o meu casamento, tudo foi o Senhor. E eu quero cantar a Ti uma canção, uma nova canção de entrega, de verdade. Cumprir minha missão em Ti, Jesus, como pai, como mãe, como filho. Sim, eu quero, Jesus. Eu quero mais Te obedecer, Senhor. Eu quero mais ter o Senhor como o único Deus na minha vida. Diga isso a Ele. Tudo que eu tenho, Senhor, foi o Senhor quem me deu. Assim como Josué disse para aquele povo, o Senhor os livrou. Não foi a espada de vocês que fez vocês vencerem. Não é o que vocês plantaram que vocês estão colhendo. Vocês estão vivendo tudo isso de bom porque o Senhor está com vocês. E mesmo assim, vocês têm negociado os altares. Você tem erguido altares pagãos de outros deuses e não tem purificado. E o que Deus está te pedindo é: eu quero continuar te abençoando, mas não viva de misericórdia. Eu tenho mais. Então, se você hoje, ainda com seus olhos fechados, ainda não entregou a sua vida para Jesus, ainda não entendeu, e hoje ficou claro para você que você quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão assim que eu quero orar por você daí mesmo. Não vou te chamar aqui à frente, não. Você quer entregar a sua vida a Jesus, você que ainda não conhece o Senhor e quer entregar, você que não anda por esse caminho. Mas se você quer, você já conhece o Senhor, e agora você fala: eu preciso derrubar altares. E você, essa pessoa, põe a mão no seu coração e comece a dizer o nome desses altares aí. Diga para o Senhor: Senhor, vai tirando. O meu orgulho me tirou do jardim, Tua humildade colocou o jardim em mim. E
se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Erga suas mãos a Ele. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Ser achado nele. E ser achado nele. Eu quero ser encontrado em ti e ser achado nele. Sim, Jesus, toca em cada vida, toca em cada família, toca em cada coração, em cada mente. O Teu Espírito Santo é capaz de fluir aonde a palavra não pode fluir, onde eu não consegui alcançar, mas o Teu Espírito pode completar essa obra. Faz de novo tudo em mim, Jesus. Toma conta da minha casa, da minha vida. Restaura o Teu altar. Restaura o altar único para Ti, Senhor. Um altar exclusivo. Um altar onde só haja uma coroa. Um altar onde só um pode reinar. Um altar onde só um será ouvido. Onde só um será o recompensador. Só um será o recompensador. Toda recompensa que vem de outras mãos nós não queremos, Jesus. Todas as recompensas que vêm dessa própria vida nós não queremos, Jesus. O que nós queremos é aquilo que vem das Tuas mãos para nós. O Senhor conhece cada um aqui. O Senhor sabe aquilo que pode dar. Mas se posicione diante dEle. E tudo o que você precisa será dado. Alegria e justiça reinarão sobre você. Paz reinará sobre você. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode assentar.